Hello, class. This lesson is about some irregular verbs in the past. Actions in the past. Ações no tempo passado finalizado. São tempos simples do passado. Os tempos simples só têm um verbo. Para a maioria absoluta dos verbos em inglês, para você falar, por exemplo, eu enviei, tu enviaste, ele enviou, ou eu enviava, você só precisa da palavra, do verbo, base um, coluna um, base do verbo e colocar id. Então, eu vou fazer alguns com vocês, porque esse é um short video, um vídeo curto. Nós temos o verbo drive, drive a car, e temos drive no substantivo, que é a coisa, que é o nome daqueles buraquinhos que ficam no computador, que chama-se slot, e vocês vão colocar uma conexão ali. Então, aquele é um driver. O verbo drive conjuga-se I drive, you drive, he drives, she drives. Quando você vai para o passado, você corta o S. O S é do presente, o passado é id. Então, I played, I worked, mas nessa lição nós temos mistura dos verbos irregulares, com alguns, talvez acho que tem aqui o verbo be também, e nós vamos ver, sem se prender muito em regras, nós vamos completá-lo. Então, os verbos, o verbo spend, eu vou colocar assim: I spent my I spent my money on I spent my money on I like earrings. Vou colocar uma coisa comum aqui. I spent my money on gas. Todo mundo que tem carro e moto sabe que tem que botar gasolina. Então, eu gastei meu dinheiro com gás. I spent my money on gas. Money on gas. Então, aqui o passado de spend é spent. Outra forma que você pode usar também é passar o tempo. I spent my time study ing. Eu passo meu tempo dirigindo. Então, nós temos spend, spent. Speak, nós temos I speak English. Quando você quiser falar eu falei inglês, essa palavra vai mudar para I spoke English. Esse verbo destroy, verbo destruir, ele não faz o passado irregular, ele aceita ed. The child, a criança, destroy plus ed. A criança destruiu o brinquedo. The child destroyed the toy. O verbo send, que é o verbo enviar. I send messages to my friends. Yesterday, I sent, send, sent, send, send, send messages.
sent, send. Ok. Aqui nós temos o verbo que é sinônimo de start, é o verbo begin. I begin the classes begins. The class begins. A aula começa. The class, a aula. Pode trocar por it. Vou colocar no plural. Não troca por nada. Então, the class begins. Begins. The class begins. O S marca presente, mas essa é uma lição do passado. Então, você tira o S. E aqui você troca o I por A. Begin, began. Begin, began. Begin, began. Aqui em cima nós temos o verbo resgatar, salvar. Você tem duas palavras para salvar, que é save, save my message. Salva a minha mensagem. Tem a verbo save, que também significa save my words. Guarde as palavras que eu estou falando. Se você for por esse caminho, como falaram para mim, não vai por esse caminho, mas o motorista, que era meu primo, estávamos saindo de uma festa em dois carros, ele queria ver a lua numa estrada de chão. Desligou. Eu não estava no carro dele, não, eu estava na frente, no outro carro, no meu carro. Aí ele desligou as luzes do carro e caiu no buraco. Então eu falei para ele: Save my words. Guarde minhas palavras. You're crazy. You don't have what is in your mind? What is in your brain? O que tem dentro da sua cabeça? Save my words. Guarda o que eu estou te falando. Então, ainda tem um outro sentido. Você tem uma conta poupança, você tem uma account. Save, save, account. Save accounts. Save, não, aqui não tem essa. Save account. Oi, teacher. Account é uma conta poupança. Você tem a palavra assim, ó, my savings, minhas economias, my savings, ok? Então, a palavra aqui, rescue, é salvar, no sentido de salvar a vida de alguém. Daí vem a palavra S ou S, que significa, o primeiro S é save, salve, our, nossas almas. A palavra alma é soul. Soul, que é também ritmo de um dos ritmos musicais, Music That I Love, Soul Music, são aquelas músicas muito românticas dos anos 40, 50, 60, 70, 80. Soul, são cantigas da alma, do coração. Save your souls. Então, é isso daí vem a expressão SOS. Então, do verbo save, vocês dão uma parada e anotem no caderno, ok? Então, rescue é um verbo regular, não está na nossa lista dos verbos revoltados. Rescue, vocês vão colocar the rescued. Rescued, they rescued us. Ele nos salvou. They rescued us. Esse verbo aqui, essa palavra aqui, us, que está depois do verbo, ela chama-se objeto do verbo. E essa palavra é um pronome. E confunde muito com I, you, he, she, it, you, they, que são os pronomes pessoais. Só que os pronomes pessoais usam no começo da frase, antes do verbo. E esses pronomes usam
depois do verbo, por isso que ele chama objetos do verbo. This is a pronoun objective. Em português chama-se pronome oblíquo, que o brasileiro quase não usa, e certamente nos concursos quase todo mundo quebra a cara. Às vezes, em 35 mil candidatos, 3 mil passam. Um dos motivos é que não sabe os pronomes pessoais, o caso oblíquo, me, mi, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vós, convosco, os, as, lhe. Então, rescued us, salvou-nos. They rescued us. Salvou-nos, no caso aqui no passado simples, tem que ter uma data no texto, viu? Send, sent. Então, aqui nós temos mais, que nós temos a palavra work. I work every day. I work on week, semana. Weekdays, eu trabalho from Monday to Friday. On Monday, I work on Mondays. Eu trabalho às segundas. I work on Tuesdays. On Wednesdays, não falo ed. Wednesdays. Thursdays. Thursdays. Thursday, preciso botar a língua para fora, não. Eu exagero para vocês, porque eu estou aqui em tela pequena. Thursdays. And on Friday, são chamados weekdays, 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 dias da semana. E os dias úteis. Para você falar fim de semana, weekends. Quero passar um weekend com você. É música, não estou querendo passar weekend com vocês, não. Weekend é o dia de eu lavar minha casa, que eu estou sem faxineira, e cozinhar. Eu queimo tudo, eu não sei cozinhar, então. Tararara, inútil, a gente somos inútil. Então, on weekdays, I always work. So, ontem foi segunda-feira, então foi ontem, yesterday, I worked. Se eu trabalho todos os dias da semana, ontem foi dia útil, dia da semana, então I worked yesterday. I worked yesterday. I dance. Eu costumo dançar. I love to dance. Como eu não tenho tempo de fazer caminhadas e não tenho tempo de fazer exercise, at my age, que eu estou na juventude, adolescência, da terceira idade, então eu faço exercícios físicos pela televisão, exercícios leves, geralmente ligados à musculação, pilates, ou eu danço. Dançar, para mim, eu procuro dançar imitando bichos. Eu já vi uma orientação de um professor, então eu tenho problema nos ombros, então eu imito o pássaro na hora que ele vai dar o pulo, eu imito a cobra. São formas de dançar e de keep myself, manter-me healthy. Healthy. Olha, vai lá no Google, no Translator, que você vai saber o que é healthy, saudável. Então, esse verbo é comum, regular. Teacher, I don't know what's regular verb. You don't know? Oh my gosh. Eu faço teatrinho para jogar palavras. Gosh, gosh. Substitui a palavra God. Eu, particularmente, não fui criada na religião mais conservadora, que hoje não sou católica conservadora, mas de jeito nenhum, não me confunda, eu sou católica progressista, eu sou católica da nova aliança de Jesus Cristo, dos evangélicos, tá? Eu não sou evangélicos que seguem a Bíblia antiga mais, não, eu sou evangélica do Novo Testamento. Então, não sei porque eu entrei nesse assunto, eu queria dizer que yesterday I danced. Todo dia útil eu coloco a musiquinha, final de semana eu estou lá lavando prato, doing the dishes, washing the floor, cleaning the house.
Doing numbers on my bills, pagando conta. Eu costumo pagar contas final de semana, né, no dia do vencimento. Eu pago on the weekends. I do the washing. Eu lavo roupa, a máquina, né? I do the washing. I do the washing. Water, água. Water, água. I water the plants. I have 2 small pots of plants. But yesterday I danced. No, 2 days ago. 2 dias atrás. Ó, 2 days ago. 2 dias atrás. I danced. Eu dancei. A palavra que fica junto de um verbo e que pode ser retirado, que eu posso colocar o ponto. Presta atenção, que isso é importante, análise sintática morfológica, que você já esqueceu da escola. 2 dias atrás eu dancei. Acabou a frase. Quando essa frase acaba, eu estou falando para quem precisa de gramática. Para quando essa frase acaba, o verbo é considerado TI, VI, verbo intransitivo. Ele não transita, ele não anda, ele para, parou, ponto. Aí eu venho aqui e eu falo assim, 2 dias atrás eu dancei de uma forma alegre e animada. A palavra alegre é happily. 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 Eu dancei alegremente. Aí o aluno vai e coloca que isso é objeto indireto. O que dançou? Happily não faz sentido. Não é objeto, porque o verbo não pede nada. É objeto quando o verbo pergunta. Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguém. De é preposição. Então você tem que passar por ela, você tem que caminhar, transitar por ela. Aí você tem o objeto indireto. Agora, se tem ponto, não precisa da palavra, a palavra pode ser retirada e a frase continua fazendo sentido. Isso aqui é uma circunstância de modo, chama-se advérbio de modo. Você não precisa saber isso para mim, jamais perguntaria isso na prova. Mas eu gosto que vocês sabem, tá? Quando eu fico falando da que eu sempre passo em provas, já perdi a primeira que eu fiz, foi para branco, matemática. I don't know math, tem nada de matemática, mas tem o raciocínio lógico. Então, quando eu falo que eu não preciso contar a vantagem que eu passei em prova, não. Eu preciso que vocês entendam que a língua faz sentido e que português não é uma coisa horrível, como alguns de vocês pensam. 2 days ago, I danced happily. Então, voltando aqui e apagando o passado do verbo dance, ele já termina em E, então você coloca só o D. I danced. What happens to you? O que acontece com você? Happen é o verbo acontecer. Então, esse verbo é regular e faz o passado em, ó. Por que dobra a consoante, ó? HAP, consoante, vogal, consoante. CVC, dobrou a consoante, dobrou o C. Então, aqui termina em N, só colocar ID. Happened. Happened. Aqui os de baixo também são regulares. Tour, eu vou viajar, passear. Toured, 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 toured. Visit também é regular. Visited, 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 visited. Repeat after me. Drive, drove. Drive, drove. I drive. Yesterday I drove a car. Spend, spent. Spend, spent. I spend my money on food. Yesterday I spent my money buying food. Speak. I speak English every day. Yesterday I spoke English. Destroy, verbo destruir.
The child destroyed the toy. A criança destruiu o brinquedo. Lembra de Toy Story. The child. The child. The child. Pergunta por que fala ai, não? Isso aqui é uma exceção. A criança destruiu o brinquedo. Porque tinha que ser I, porque tá preso aqui. Mas vamos deixar para lá. Essas são as exceções nojentinhas. Né? Então, nós temos rescue, rescued, save, saved, send, sent, sent, begin, began, began, the classes began. E está incompleto. Veja bem, está completo, esse verbo é intransitivo, não precisa de complemento, mas eu quero dar uma ideia de tempo, uma circunstância de tempo. E a palavra na hora certa, on time. Você esteja aqui, on time, na hora exata que eu marquei. On time, on time, on time do relógio. The classes begin on time. Opa, faltou aqui essa coluna. Photocopy. Você tem duas palavras, foto, esquece, copy, que já é usado, ao invés de falar photocopy, fala copy. E aqui você vem, eu tiro o Y, troca por I. Quando a palavra é terminada em Y, depois de uma consoante, você troca por I. Copied, copied, photocopied. Evitem falar xerox, é uma palavra horrível. Tá? Fala fotocopiei ou eu copiei, tá? Copied, copied, copied. Existe também nos filmes modernos os Top Gun da vida, sei lá, Missão Impossível, Mission Impossible. Do you copy that? Do you understand? Câmbio, copied, câmbio, copied. Então, copied, copied. Photocopied, copied. Open também, verbo regular, abrir, open the door. I opened the door. I opened the door. Yesterday, I opened the doors at 7 o'clock. I opened. E um dos verbos super usados é o verbo cair, e é também a palavra outono. Substantivo outono, na América, e na Inglaterra eles falam winter. Engole o T e fica winter, o que complica muito. Então, ficamos outono com... Ficamos, então, o outono com fall. E fall também é o verbo cair. Tem três tipos de verbo cair. Quando, por algum motivo, você cai, né? É uma coisa de... Você tropeçou e caiu. Fall. O passado é fell. Fall, fell. Fall, fell. Eu caio, eu caí. E a palavra deixar uma coisa cair é drop. Ensino isso em outra ocasião. E a palavra um edifício caiu tem várias palavras, como, por exemplo, collapsed. Collapse não é usado assim. Eu nunca vi usado no sentido de colapso. A palavra nota aí, a palavra colapso cardíaco, eles chamam de stroke, que é o passado do verbo strike. O strike é quando está jogando boliche e dá uma batida na bola, naqueles pinos, né? Que a gente chama de pinos. Então, você pega a bola e faz um strike e conta ponto. Strike é isso, é uma batida forte. E a palavra, o passado dessa palavra é stroke, além de verbo, quer dizer um colapso. Você teve um problema de coração. I hope not, espero que não. Então, fall, fell. Lembrando que fall é outono, e outono não é verbo, porque não pode conjugar. Eu outono, tu outonas, ele outono, não faz sentido, né? Então, esse verbo, geralmente, eles usam a palavra cair para baixo, fell down. He fell down on the street. Ele caiu na rua.
He fell down on the street. Então, nós temos strike, stroke, copy, copied, open, opened, open the door. I opened the door. He fell down. Ele caiu para baixo. I worked. I worked. Observe que aqui você não percebe se eu estou falando old. Tá? É tão pequena a diferença que nem vale a pena. I worked. I danced. Let's dance. I danced. I toured in New England, a parte que fica de Nova York para cima, nos Estados Unidos, um dos lugares mais bonitos dos Estados Unidos, onde tem muita neve, onde tem montanhas, onde as casas não têm cerca, e onde, é claro, tá pessoas cheia de caráter e cheia de personalidade. Então, I toured, beautiful. Eu passei, um passeio, viagem. Crash, esqueci, ó, the car crashes. Você pega um carro, bate no outro, ele crash. Don't crash my car. Não bata meu carro, é bater e quebrar, tá? Verbo regular, crashed, crashed. They crashed the car. They crashed the car. They crashed the car. Eu volto de novo nessa mesma parte para fazer revisão. Se você quiser aprender a falar, I can say 10 many 10 sentences. But teacher, you're a teacher, you have to know. No, now you have to know. I don't mind, I'm not the important thing here. You matter. Matter, importa. Está muito na moda, na televisão, tipo Black Lives Matter. Vidas de negros matter, tá? Ou seja, isso é por conta do preconceito das pessoas que têm preconceito de cor. Então, Black Lives aqui é o verbo, é o substantivo comum life, com F muda para B, vira lives. As vidas pretas importam. Não sei por que o errado é falar preto e não negro. Meu filho explicou que tem uma lei, eu não entendi, porque quando eu quero falar neguinho, eu chamo neguinho preto, branco, marrom, I don't care. Ok? So you have aqui, crash, crashed, happen, happened, it happened to me. Eu volto na lição, all right? So take care and don't fall down. You study it 3 times to masterize. Masterize vem de master. Master, dominate the content, ok? Precisa de memorizar. Good luck, see you around. Essa não repõe aula, viu? Esse exercício de 15 minutos. 15 minutos de gravação, você vai levar meia hora. Não é reposição. Faça no horário da aula de inglês. Today. See you around.